Teve um momento em que a droga, tipo, te tirou da música em algum momento? Poxa, Como que foi o andamento até... esse foi o ponto-chave de tudo. Porque enquanto eu levava, tipo assim, a vida de usar e tocar, eu tava ainda na profissão, tocando, fazendo as coisas. Com o Grupo Eminente, tá? Mas era maconha e... Era Porque a maconha em maconha. si te deixa meio doidão, mas você vive, né? Esse é o único, esse é o maior problema, mano. É o que eu achava, entendeu, Andrézão? Eu achava assim, não pega nada. Só que tocava. Um dia eu fui no banheiro de uma balada que eu tava tocando e o cara tava usando cocaína. Hum, E como eu gostava de beber, hum. como eu já tava pra lá de Bagdá, eu falei assim, ó, já tô aqui, bum. Aí eu experimentei a cocaína. Então eu passei a fumar maconha, cheirar cocaína e beber cachaça. Então já mudou o foco, entendeu? Isso daí na balada, né? Só que aí eu achei uma coisa normal. Porque tinha uma época que os músicos era uma coisa mais natural. Até para se manter de acordado nas madrugadas, era quase impossível você entrar no banheiro e não ter alguém lá usando. Merda. Aí, aí começou. Comecei a entrar nessa vida da cocaína. Então eu já tocava. Ó, eu acredito que muita gente é profissional ao ponto de tocar sem se misturar, entendeu? Eu fui o cara que me misturei com a droga. Então deixei isso entrar na minha vida de um modo que me tirou da música. Como? Eu já ficava muito louco de cachaça. E quando eu ficava muito louco de cachaça, eu tinha que usar cocaína pra cortar a brisa da cachaça pra eu poder tocar. Nossa, mano. Porque, Um abismo chamando outro abismo, né? tá Como diz a Bíblia, entendendo? É literalmente, exatamente né? isso, porque a cocaína, ela cortava a brisa da cachaça. E eu me mantia tocando a noite inteira, mano. Pra ganhar R$ 100 e gastar 200 com droga. Que loucura, mano. Tá entendendo? R$ 100 na época até que valia um pouco mais, né? Né? Eu gastava tudo com droga. Então a Caramba, minha mano. vida era essa daí, mano. Bem, vai pegando os negócios aí que eu vou inventar uns assuntos pra ficar falando aqui enquanto você come. Cara, isso daí é de Deus. Vamos... Pega, eu tô com dor aqui ainda, preciso fechar a Calma boca aí, pra mano. morder, bem. Eu abro um pouquinho só e foco pra ele, viu? Nossa, que frase horrorosa. Alô? Você que é maldoso. Cara. E aí você falou que foi depois dos 18 anos e tal. Quantos anos, quanto tempo aí até... Porque aí eu imagino também que, tipo, alguém começa a falar, mano, não tá dando. Esse cara aqui não... Que isso vai afetar sua responsabilidade, vai afetar o seu compromisso, vai afetar as paradas que você tem que fazer. É nesse ponto. É nesse ponto que eu quero marcar o Maninho. O vocalista do meu grupo, Uhum. do Eminente. Por quê? O Maninho sempre foi esse cara que ao invés dele fazer isso, ele falava, não, mano, a gente vai ajudar o cara. Não tem nada de igreja, nada disso daí, não. Uhum. A gente tocava no mundão, no secular, tudo, sabe? Uhum. Eu não tinha religião. Mas ele falava isso daí, pela bondade do coração dele. Ele falava assim, não, mano, tá doido? Quando o cara tava bom, aí o cara tava comigo o tempo inteiro aí, agora que o cara tá ruim, eu vou deixar o cara? São poucos assim, né? Que Pouco. pensa O Maninho assim, né? abraçou, pegou no meu braço assim e falou assim, não, mano, sem medo e sem vergonha de falar, mano. Esse cara, ele é casado, né? Ele era casado. E ele pegou eu muito louco, que eu ficava na região da Zaquinacha ali. Uhum. Ele pegou eu muito louco. Vixe, ali é osso, hein? Pô, pegava eu muito louco, levava pra casa dele, junto com a esposa dele, me dava banho, mano. E colocava eu lá e... Você chegou a ficar ali, tipo, na rua mesmo, largadão. Poxa, ali a gente tocava, só que aí no pagode eu ficava muito mal. Aí ele pegava eu, todo mundo zoava, mano. E ele pegava e levava lá, e chegava na casa dele, a esposa dele. Olha, vamos colocar ele ali, a da mãe, Daniel, depois ele vai ficar aqui. Eu acordava no outro dia, tipo, desnorteado,
envergonhado, Uhum. com a esposa do cara e eles sempre ele do meu lado ali. Não, mano, tá doido? O Daniel é meu parceiro. A gente vai crescer junto, a gente vai chegar lá, meu irmão. Que da A hora. gente vai chegar lá. Ele falava pra mim, e eu falava, vamos sim, tô aqui no outro dia fazer a mesma coisa. Uhum. E ele nunca falou assim, ó, vamos parar por aqui. Não, mano. É mesmo? Foi eu que parei. Como que eu parei? Me afundando mais. Fui me afundando, me afundando, me afundando. Tinha dia que eu ia para os lugares para buscar droga ou beber e não conseguia ir tocar. Uhum. Os caras tocavam sem eu, mas eles nunca desistiram de mim. Entendi. Quando eu vi que eu tava demais mesmo, demais, dando muito trabalho mesmo, minha mãe sofrendo demais com câncer, indo atrás de mim nos lugares, aí foi o fundo do poço que eu conheci o crack. Aí que foi o intermédio, me afundando cada vez mais nas drogas, Uhum. eu acabei conhecendo o crack. Aí um dia, como que eu conheci? Só pra você entender. Eu tinha que tocar numa casa chamada Estação Mandaqui, lá no Engenheiro. Uhum. Eu tinha que tocar nessa casa. E uma pessoa pegou e falou assim pra mim assim, ó, mano, vamos passar ali que a gente vai dar um tiro, cocaína. E eu tava nessa. E aí depois você vai tocar, mano. Eu falei, que horas são agora? 6 horas da tarde. Eu falei, que hora que é o show? 11 horas. Eu falei, então vamos. Então vamos. Aí nós fomos. André, era pra usar a droga e depois ir tocar. Uhum. Isso daí era uma sexta-feira à noite. Cara, cheguei lá, não tinha a cocaína e tinha o crack. E sabe aquela coisa, tipo, já tô aqui, mano. Uhum. Não vai pegar nada, já tô aqui. Só que eu tenho que tocar, mano, eu tenho show. Beleza. Quando eu Você olhei... tava de boa Tava. nesse momento. Comecei a beber e ia usar pra poder ir tocar. Uhum. Tava no Lausanne, a casa era no Engenheiro. 11 horas da noite, era 6 horas da tarde. Falei, dá pra me tirar uma onda aqui até umas 9 horas e ir. E realmente, até 9 horas meu foco tava assim, bebendo, tal. Daqui a pouco apareceu um crack como se fosse um baseado pra fumar. Sabe? Enrolado no pitilho, que chama, né? Uhum. Que é cigarro com crack. Aí eu peguei e fumei. Você nem sabia. Não, Você primeiro não, contato. Tipo, ah, beleza, vamos lá. Primeiro contato, como se fosse um baseado. Entendi. Peguei e usei a droga. Quando eu usei a droga, eu fechei meu olho. Parece que é uma brincadeira. Eu fechei meu olho e abri meu olho. Era segunda-feira. E eu estava no mesmo lugar. Você é louco. E já estava com R$ 500 de dívida. Meu Deus. Com os traficantes. Como eles sabiam que eu tocava pagode, mano, o gordão é da hora. Você é louco. O gordão é tranquilo. Pode dar pra ele. O que ele quiser, dá pra ele, mano. Aí os caras pegavam e me serviam. E eu fui na onda. E as pessoas que estavam comigo, tudo na onda. E eu fiquei com o B.O. Putz. Depois, segunda-feira, eu fui pra minha casa, tomei um banho. Meio desnorteado das coisas, sabe? Desnorteado, porque nunca tinha passado pelaquela situação. Aí, quando eu acordei com o traficante batendo na minha casa. E aí, gordão, como é que vai fazer e tal? Essa situação, fiquei meio constrangido, sem saber o que fazer, sem saber o que falar pra minha mãe. Meu irmão Nelsinho. Aí falei, não, mano, mas eu vou tocar e tal. Então tá bom, final de semana você toca e tal. E realmente, toquei final de semana, certinho, acertei. Nessa daí eu ganhei crédito. De a hora que ele pedir, tá em casa. Aí toquei certinho final de semana, mais outro final de semana, porque eu tava constrangido e envergonhado do que eu fiz. Entendeu? Toquei um final de semana, toquei outro final de semana. Depois, no terceiro final de semana, peguei e aprontei de novo. Mesma coisa. Fui pra mesma casa que eu tinha ido, me enfiei e fiquei 5 dias lá dentro. Sem ser nada. Esse foi o gatilho, né? Fiquei 5 dias lá dentro, dívida de novo e mesma situação de novo. Essa situação foi ficando cada vez pior. Por quê? Porque eu já não conseguia mais tocar. Ou eu tava indo pro pagode, pensando assim, pô, vou ganhar um dinheiro ali, já vou encostar em outro lugar ali. Tipo assim, a balada ia até as 4 horas da manhã. Quando acabava a balada, eu já ia para outro lugar. Pra casa que eu tava acostumado a ir. Aí dessa casa, eu conheci uma outra pessoa que me levou para outra casa, que a gente chamava de fumódromo. É um lugar só para isso. Então, ali eu saía dali mendigo, né, mano? Fedido. Então, eu já não conseguia, não tinha mais força para tocar. E quando eu tocava, era pausar.
Então isso daí já tomou conta de mim. E a galera sempre insistindo comigo. Não, mano, você tem que sair fora dessa, tem que sair fora dessa. Eu fui me aprofundando, até um dia que eu me embiquei 10, 15 dias dentro do lugar lá e saí com uma dívida muito alta, sem ter condições. Aí falei, não, já sei como eu vou resolver isso. Vendendo meu violão. Tinha um violão e um tantã. Vou vender para sanar essa dívida. E nunca mais me envolver num buraco desse. Só que, quando eu vendi, eu não consegui vender. Quando eu passei pro traficante, o violão e o tantã, eu passei sanando a dívida que eu tinha com ele e ele me deu mais ainda um troco, mas em droga. Aí eu me embiquei dentro da casa e fiquei mais uns dias. Quer dizer... Meu Deus, mano. Virou uma bola de neve, né? Vamos lá. Passando essa fase aí, quando eu vi que eu estava muito no fundo do poço, eu cheguei a descer da minha casa com uma máquina de lavar nas costas para deixar no traficante. Essa era a minha vida. Quando eu estava muito no fundo do poço, vendo minha mãe com câncer, vendo o meu irmão ia atrás de mim, o Nelsinho, o meu irmão ia atrás de mim nas biqueiras, ele me catou na rua, defecado e urinado, irmão. Eu tava em 10 pessoas, André. Bebendo num posto, usando droga no posto, junto com a galera. E quando eu vi, eu tava num chão, defecado e urinado, sem ninguém perto de mim, mano. Sua mãe já era Minha mãe tava... da fé? Minha mãe com câncer, minha mãe na fé. Já. Firme na igreja. Nesse processo seu aí, ela já tava na igreja? Ela era da Assembleia do Belém, ela sempre orava pela minha vida. Sempre. E depois eu vou falar algo impactante sobre isso, que você vai entender o poder da oração. Mas minha mãe sempre lá orando pela vida do meu filho. Eu me lembro que eu chegava em casa... Pode tocar? Que eu vou mostrar um negócio pra você. Claro, manda bala. Eu chegava em casa, a minha mãe tava na beira da pia lavando louça. Depois de dias que eu ficava naquela casa, jogado, mal, no crack, eu chegava em casa, a minha mãe lavando louça e louvando Jesus. E ela nunca me criticou, nunca me deu um tapa. E com câncer, indo atrás de mim nas biqueiras. A minha mãe, eu me lembro dos louvores, que ela ficava na beira da pia lavando louça. E eu chegando urinado e defecado dentro de casa. Depois de 15 dias na biqueira. E ela só virava pra mim e eu falava, ó, não fala nada pra mim não. Aí ela sorria pra mim e falava assim, ó. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai ecoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar, se nas águas tu passares não vai se afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. E ela ficava louvando, André. E eu cheguei virado, e aquilo me encheu o olho de lágrimas, mesmo sem eu conhecer a palavra. E eu falava assim, poxa, mas por que minha mãe tá desse jeito? Era pra ela estar mal. Mas ela ficava mal sozinha no banheiro, ela ficava mal sozinha no canto dela, mas ela nunca falava nada pra mim, mano. E ali, naquela situação, eu falei, eu não posso mais fazer minha mãe sofrer. A minha vontade era de parar, mas eu não conseguia parar de usar. Aí o que eu fiz? Eu conversei com uma pessoa que também estava no mesmo vício que eu. E essa pessoa falou, vamos pra casa da tia que a gente vai fumar na casa da tia, mano. Sua mãe não vai te achar lá, mano. Pelo menos ela não te vendo, ela não vai sofrer. Mas minha mãe sofria porque eu não tava em casa. Uhum. E eu falei, então vamos lá pra casa de uma tia lá. A gente chamava de tia porque era o lugar do fumódromo. Você dava pra ela
2 pedras de crack e poderia ficar lá a noite inteira fumando. Sabe? Então a gente servia ela e se embicava e ficava até outro dia fumando lá. Aí, quando a gente bateu na casa da tia não tava, porque a polícia tinha invadido, porque a polícia tinha ido lá, então não podia fumar lá. E a gente com crack, com as coisas na mão, falei, agora, onde que eu vou? Porque minha mãe vai atrás de mim daqui a pouco, minha mãe. Aí ele falou assim, mano, vai ter que ir pra um lugar longe. Você já conhece a Cracolândia? Eu falei, não. Tinha até medo. Ele falou, não, você é louco? Cracolândia é lugar de nóia, irmão. Eu não sou nóia. Olha. Palavra, mano. Eu falei, bagulho de nóia. Nóia não existe, Cracolândia né? e clínica Ninguém de é nóia. recuperação. É. Eu falei, não, você é louco, mano. Você falava pra mim de clínica de recuperação, eu falei, mano, sai daqui pra mim não te pegar. Então, eu tava naquela situação, mano. Então, o cara falou, então não vai fumar. Só que ele falou mais alto comigo, né? O cara falou, então não vai fumar, então. Aí eu, não vai fumar, mano? Doido pra fumar, entendeu? Eu falei, então vamos, mano. A gente vai bater lá, vai fumar e vai vir embora. A gente vai bater, vai fumar e vai vir embora, mano, porque eu tenho casa. Aí ele falou, não, só bater e fumar. Pegamos o busão, fomos lá pra Praça Princesa Isabel, entramos na rua Elvete, meu primeiro contato com a Cracolândia. Isso em que ano? Você lembra? Fazem 11 anos que eu saí de lá. Foi 2009, 2010. Uhum. Isso. Que foi meu primeiro contato. 2008. Porque eu fiquei 3 anos lá. E 2011 eu me internei na clínica de recuperação. Entendeu? Então 2008. Porque faz 3 anos que eu fiquei lá. Eu sentei no canto, eu me lembro até hoje, tinha 1.200 mais ou menos usuários. Eu sei dessa conta porque eram os números que passavam na televisão. Cerca de 1.200 usuários, então... Mas era uma multidão na rua. Não dá pra ficar contando, né? Parece que a gente tá falando de ontem, né? É, poxa, faz um filme aqui assim, irmão. A vontade de chorar é muito grande. E eu sentei no cantinho assim e comecei a consumir o crack ali, né? Eu me lembro que era pra mim usar e ir embora. Eu fiquei 3 dias sentado no mesmo canto, do mesmo jeito. Sem sair daquele canto lá. 3 dias seguidos. Minha mãe não sonhava que eu tava ali, minha mãe não ia lá. Depois de 3 dias eu levantei, o moleque que tava comigo já tinha saído fora. Eu fiquei no mesmo canto, na mesma posição 3 dias. Levantei e fui embora. Cheguei em casa, parecendo mendigo. E eu chegava em casa, minha mãe, da mesma pegada. Ainda que... Só assim. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te seguirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor. Minha mãe, mano, aí me derrubava, mano. Poxa, minha mãe era demais, mano. Só louvava esses hinos, cara. Minha mãe toda vez, esses hinos eu aprendi tudo por causa dela. E clamamos o nome de Jesus. Eu, mãe, para com isso, mano. Eu tô parecendo um mendigo. Ela. E clamamos, e passava a mão aqui assim, irmão. E eu derrubado lá com crack, mano. Dia, sabe, fedido, jogado, irmão. E ela falava pra mim, aquele que me prometeu é fiel e justo para cumprir na minha vida. Você pode não estar entendendo nada agora, mas aquele que me prometeu é fiel e justo para cumprir na minha vida. E eu falava, quem, mãe? E foi levando, sabe? E ela falava, você vai conhecer ainda. Você vai conhecer, porque eu sei que ele você vai conhecer e tal. E eu aprendi todos esses hinos com ela, né? E eu nunca tinha ido na igreja dela, nunca fui na igreja dela nessa época e tal. E eu falava, por causa da senhora, eu não vou mais fazer isso. Meu irmão me buscando defecado e nada, eu falei, eu não vou fazer isso mais. Passavam os dias, lá tava eu de novo, mano, na Cracolândia de São Paulo, usando droga, prostituição, dias, descalço, comendo pão que o rato comia também junto lá, ele deixava o resto do pão, a gente comia. E um dia, de tanto ver minha mãe sofrer, eu tava em casa, o meu irmão falou assim, a mãe vai operar do câncer, irmão. O meu irmão falou pra mim, e falou, a mãe pode não voltar. Ela já tinha
já estava com problema de trombose na perna. A mãe pode não voltar. Então você tem que ir lá no hospital para se despedir da mãe. Aí eu fiquei assim, mano. Aí eu fui lá na casa onde eu fumava, arrumado. Falei, eu preciso sair daqui, vou ficar um pouco aqui, refletindo, porque eu preciso ir no hospital ver minha mãe. Que era uma quinta-feira. E o meu irmão foi lá, na onde eu tava, porque ele sabia onde eu tava, que eu tinha falado pra ele. Uhum. Aí ele falou, foi lá, bateu, chamou, entrou, viu lá, eu tudo lá, mal lá. Ele falou, Daniel, você precisa ir lá agora ver a mãe, mano. Ou você vai agora ver a mãe lá, porque a mãe pode não voltar. A mãe não vai voltar, o médico falou. Meu irmão também não era da igreja. Meu irmão ia no que o médico falou. Maravilha. A sua mãe tinha câncer aonde? No estômago. E trombose na perna. Então o médico a operação era para arrancar a perna dela, na verdade. Ia arrancar a perna. Essa operação era para arrancar a perna dela. E depois ia fazer uma operação por causa do câncer. Eu tinha que ir lá por causa da perna dela. E ela já ia ficar internada, entendeu? Uhum. Aí o meu irmão falou, tô indo pro hospital, mano. Eu vou deixar você na sua consciência aí. Aí eu falei, pode ir, mano. Aí eu comecei a chorar. E as pessoas que estavam comigo começaram a me consolar. Mas eu não parava de fumar. E eu não fui, mano, ver minha mãe. E eu não fui consciente. Porque quando deu... isso daí numa quinta, ela ia operar na sexta, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, eu tava fumando crack. E quando deu 2 horas da tarde, toda hora eu falava pra pessoa, mano, quando der 2 horas da tarde, você me fala, mano. Quando a pessoa me falou que era 2 horas da tarde, era o horário que minha mãe estava sendo operada. Aí eu fumei mais. Aí eu não parei de fumar mesmo. Eu tentei me matar de tanto fumar. Aí eu não parei. Ninguém entendia nada lá. Os pessoal não adianta, tá, não sei o que lá. E eu não parava de fumar. Igual um doido. Fiz um monte de dívida, fiz um monte de porcaria. Na segunda-feira, o meu irmão foi lá me buscar. Aí ele me levou para ver minha mãe. Que não tinha morrido na mesa. A minha mãe estava com a perna de trombose, toda roxa, não mexia mais. O médico foi operar a perna dela, para arrancar a perna dela. E quando o médico deu a injeção para sedar minha mãe, que ela ia pagar, né? Para fazer essa operação, o médico falou assim, agora você... Porque minha mãe estava louvando na mesa. E o médico falou, agora você vai ter que chamar esse Deus aí. Porque eu vou arrancar sua perna fora. O médico falou para ela. Porque já tava subindo, parece, sabe? E ela falou, que seja feita a vontade de Deus. Mas eu estou em paz. Aí o médico foi sedando ela, apagando ela, e minha mãe é muito apegada a mim, mano. Aí minha mãe foi apagando e falando, Deus, cuida do Daniel. O médico falava isso daí pro meu irmão, sabe? O médico falou pro meu irmão assim, ela só falava para Deus cuidar de um tal de Daniel. E eu fumando, mano. Aí ela foi apagando e falando para Deus, Deus cuida do Daniel, Deus cuida do Daniel. Isso daí eu fiquei sabendo depois, né? Aí ela apagou, mano. Aí ela acordou no outro dia no quarto. Meu irmão, minha cunhada, todo mundo lá. E eu na biqueira. E todo mundo dando risada, todo mundo sorrindo e tal. E a minha mãe acordou e chorando. E já chorando. Vocês estão rindo, falou pro meu irmão me contando. Aí, mãe, Deus... Eu não sei que... O meu irmão não era crente, então meu irmão falou outras coisas. Não falou de Deus, não. Falou não sei o que lá pra ela. Aí ela falou, por quê? O que tá acontecendo? Aí ele falou, olha pra baixo. Quando minha mãe olhou pra baixo, a perna dela tava normal. Caramba. Aí o testemunho é esse. Quando o médico foi cortar a perna dela, um dedo dela mexeu. E quando um dedo mexe, ele não pode cortar. Naturalmente, ele não cortou. A minha mãe sedada, apagada na mesa, a perna dela voltou à cor normal. E voltou a mexer normal. Tipo, voltou a cor, né? E quando ela acordou, mexeu, tudo normal. Mas quando ele sedou minha mãe, que foi cortar a perna, um dedo mexeu, cara. E ele não pôde cortar a perna da minha mãe. Isso daí minha mãe, é o testemunho que minha mãe conta. Quando ela tava... Aí, na segunda-feira, foi ver minha mãe começou a chorar e falou, eu pedi pra Deus, eu nunca mais largo esse Deus. Eu pedi pra ele cuidar de você, você tá aqui. Era aquele processo ainda. Aí minha mãe foi operar do câncer. Foi tirar o estômago. Aí o médico falou que ela não ia voltar mais da cirurgia.
E eu, não aguentava ver essa situação, passar por isso daí. Eu achava que eu tava passando no processo, não era ela. Aí eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu vou me enfiar na Cracolândia e não vou sair mais. Aí foi aí que eu me biquei na Cracolândia. Me biquei de vez, sabe? Fiquei na Cracolândia lá, nesse processo 3 anos. Vivendo um lixo atrás do outro. Mês e mês, meu irmão ia atrás de mim, falava comigo. Eu ia pra casa, tomava banho, roubava algum móvel da minha mãe e voltava. Tipo assim, minha vida. Depois de uns 3 anos nesse processo, eu falei pra minha mãe assim, se você não morreu, eu vou fazer isso por você. Que minha mãe sempre falava pra mim de casa de recuperação. Eu vou lá. Você me dá R$500 se eu for? Falei pra minha mãe. Aí minha mãe sabiamente falou assim, eu vou te dar R$500 se você for pra casa de recuperação e ficar lá uns meses. Aí eu falei, então eu vou. Quando eu sair, eu vou pegar o dinheiro. Achando que eu era forte. Esse foi o processo da minha saída, por dinheiro. Saída das drogas. Porque eu fiz um combinado com a minha mãe. Olha, ela falou assim, eu vou te dar um dinheiro pra você ir. E você, quando sair, você pega comigo. Mas você vai ficar meses lá. Eu falei, tá bom. Aí, pisei na casa de recuperação, meu. Entrei na casa de recuperação Videira do Miltinho. Em 2011. Entrei na casa de recuperação assim, todo marrudo. Vou ficar aqui só uns dias e vou embora. No primeiro dia, eu participava do culto assim, né? Na primeira noite, eu tive a visita do Espírito Santo. Dentro de mim. Ele me deu uma consciência das coisas. Eu falo perfeitamente, porque eu era um cara inconsciente. Minha vida era só droga. O Espírito Santo de Deus me deu a consciência, tipo assim, aonde eu podia ir, onde eu não podia ir, quem era meu amigo, quem não era, qual a vida que eu estava levando e qual a vida que eu tinha que levar. Então ele me deu essa consciência. Tipo assim, primeira noite eu decidi assim, André, eu não posso mais voltar para lá, eu não posso mais ficar ali, eu não quero mais essa vida para mim, eu quero uma outra vida para mim. Eu já tinha 3 filhos que eu fiz assim aleatoriamente. Andanças. Não foi nada de casamento. Bagunça são bênção. Foram as pessoas passaram pela minha vida no momento que elas tinham que passar, mas não foi nada planejado, vamos se dizer assim. Então, eu era muito da bagunça, tal, tive meus filhos que me achavam um lixo. Minha filha falava na minha cara, você é um lixo. Minha filha Rebeca, hoje ela tem 21 anos e já tem um filho. Sou vovô. Caramba. Aí minha filha falava que eu era um lixo, mano, me via na época. Eu fiquei na casa de recuperação, passei por um processo, não era compositor, nunca tinha feito uma música. Nunca tinha feito uma música cantando pagode. Na casa de recuperação, nesse processo, no primeiro dia, eu já cheguei cantando Exalta Samba dentro da casa de recuperação cristã, irmão. O pastor já meteu logo uma disciplina de vou lavar a louça. Na primeira casa de recuperação. Caramba, mano. Já meteu vai lavar a louça. Oxi. Botou pra lavar a louça de 45 caras. Eu falei, não vou lavar e vou embora. Falei pra ele. Aí, porque eu cheguei lá, aí cantando Exalta Samba, mano. Aí eu não sabia, mano, como é que funcionava. Então ainda tinha esse negócio em mim. Então na casa de recuperação, eu comecei a compor louvores. Então um dia eu acordei na casa de recuperação e com um louvor montado, um louvor pronto, sabe? Cristo, eu já sou vencedor. Cristo, eu não sei viver sem teu amor. Hoje eu sou um servo do Senhor. Vou te... Acordei com esse louvor, cara. E eu achei que era um louvor já conhecido, um louvor de alguém, então... Aí eu fui... Veio na cabeça, às vezes você pensa assim, mano, a memória trouxe de algum lugar, né? Falei, eu acho que eu ouvi alguém cantando alguma coisa.
E o cara começou a entender o mistério lá e começou a chorar. O outro cara, e eu chamei ele de louco. Falei, você é louco, meu velho. Aí o cara começou a me explicar como é que funciona. Ele falou, mano, olha, se reveste, pega a Bíblia, pega um papel, uma caneta e tal. Na época era papel e caneta, tá? Pega um papel e uma caneta e vai ali pra aquele canto, que era um morro. Vai ali. Eu já tocava violão, que eu tocava, né? Vai ali, pega esse violão, fica ali, irmão. Todo mundo fazendo laboterapia na casa e só eu lá com o violão. Aí quando eu desci daquele morro, já desci com o louvor inteiro. Cristo é minha morada, Cristo é minha vida, Cristo me aceita. Só falava de Cristo, irmão. Aquele primeiro impacto, né? Só falava de Cristo. Então tudo é Cristo, sabe? Aí ele já... Poxa, esse processo, irmão, eu fiz 370 louvores. Ô, louco. Em 8 meses de casa de recuperação. Aí, as visitas na casa era de domingo, só pra você entender. E eu tava me destacando na casa de recuperação pelo louvores, autoral, por todo culto, eu apresentava louvores novos. Então, a laboterapia da casa, um carpinava, um lavava louça, um fazia não sei o que lá. A minha laboterapia era fazer música. Então, o pastor falou, você vai fazer música, só música, mas todo culto você tem que apresentar música. Falei, maravilha, todo culto eu apresentava música. Aí entrou um menino na casa. Tem que ter alguém que não trabalha, né? Uns lava louça, outro sei que lá, o outro é música. Entrou um menino na casa chamado... Entrou o Tony Sampaio. Aí começou eu e o Tony. Aí nós tacamos música, eu e o Tony. Música. Todo culto a gente apresentava música nova. Aí isso levantou a fúria, né? De pessoas dentro da casa. Então, o líder da casa, Silas, meu amigo Silas. O Silas pegou e falou, ele era o líder. E ele ficava na fila da alimentação assim, 45 minutos para se alimentar, André. Eu gordo, cheio de fome, mano. Aí ele tocava um sininho e a gente formava a fila. Quando ele tocava o sininho, eu era o primeiro da fila. 45 meninos. Aí ele pegava e falava assim, hoje a fila começa do lado de lá. Eu me tornava o último. Olha, André. Olha a prova. Aí eu me tornava o último. Ele fez isso daí uma vez. Quando ele fez na segunda, eu vi que era maldade. Aí que eu pensei, eu vou pegar um pedaço de madeira e vou matar ele, vou pular o muro da clínica e vou voltar pra Cracolândia. O inimigo colocou isso dentro da minha cabeça. Eu fui pra procurar uma madeira, Deus usou um vaso que veio do meu lado e falou, fica em paz, mano. Só ele falou isso pra mim. Terceiro dia ele fez a mesma coisa. Quarto dia ele fez a mesma coisa. Eu calculava assim, eu dormia pensando como eu vou matar o Silas, mano. Eu nunca fui do crime, eu nunca fui preso, eu nunca fui um assassino, mano. Mas ali eu ia me tornar um. Então eu falava, eu vou pegar o Silas, mano, porque o cara tá na perseguição em cima de mim. Isso daí é bom para as pessoas entenderem como ter paciência faz bem pra gente. Eu não consegui fazer nada com ele. Lá pro quinto ou sexto dia que ele fez isso daí comigo, ele tava fazendo isso daí. Eu ia pra fila, ele falava que a fila começava do outro lado. Quando eu vi que ele tava de pilantragem, eu não fui pra fila mais. Eu ficava lá perto da piscina. Ele tocava o sino, todo mundo ia pra fila e eu não ia. Aí ele via que eu não ia, todo mundo comia, eu ia lá buscar o resto da panela. Queimadinho do final. Quieto, calado, André. Porque o Espírito Santo de Deus estava ministrando na minha vida. E eu voltava pro meu canto, tocava meu violão. Fiz isso 1, 2, 3. Teve um dia que ele foi tocar o sino, ele não tocou o sino. E ele foi lá perto da piscina e falou assim, gordão, vai pra fila, mano. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ele virou as costas e falei, se ele estiver fazendo maldade, hoje ele tá na... Pego ele, mano. Aí eu fui pra fila. Aí fiquei na fila. Todo mundo me chamou de louco. Foi vendo só eu na fila, ele não tinha tocado sino ainda. Daqui a pouco ele foi lá e tocou o sino. Formou a fila inteira. Aí ele falou, hoje a fila começa com ele aqui. Começou comigo. O que eu quero falar pra você? Esse cara se tornou o meu intercessor, o meu melhor amigo dentro da casa. E ele era baterista. Então a gente louvava junto, passamos a louvar junto. E a gente se alegrava, chorava. Tinha vezes que eu queria sair da casa, que eu não aguentava mais a pressão, e ele falava, segurava eu. Aí no outro dia ele queria ir embora, segurava ele. Um segurou o outro, mano. Hoje ele tem um salão de cabeleireiro, ele é cabeleireiro lá na Baixada. Faz 11 anos que ele não usa droga, faz 11 anos que eu não uso droga. Então, e o Tony tá firme também. Então a gente conversa hoje, a gente fala, meu Deus do céu, pai. Foi um processo assim. E se perguntar pra mim,
eu vou falar com toda certeza, irmão. Eu sinto falta da casa de recuperação, irmão. Era uma busca que eu não tenho hoje. A gente acordava... Era intenso ali, porque você tava ali, não tinha muito o que fazer, né? Tinha Era umas que aquilo era lá mesmo. só isso. Então E era você foi agraciado porque enquanto uns lavavam a panela, você ficava lá na tocando, música. compondo. Acabei me aperfeiçoando mais em compor, apresentando, me desenvolvendo mais, porque eu apresentava os hinos nos cultos. Aí isso chamou a atenção do jornal de Franco da Rocha. Então, de domingo era dia de visita. Uhum. Domingo. Aí ficava, a gente colocava terno, casa de recuperação, todo mundo ficava esperando os familiares chegar. Daqui a pouco começou a chegar o jornal de Franco da Rocha, lá os pessoal na porta da clínica. Aí veio visitar quem? Tinha um pessoal com caderno, né? Ah, vim visitar o André, vim visitar tal. Aí eles anotavam. Veio visitar quem? Não, a gente veio visitar um cantor que tem aí, um menino que canta aí, tal, que todo mundo tá falando Franco da Rocha. Ah, então participa com a gente do culto. Aí sentava lá a equipe. Aí foi a primeira vez que eu vi os flash. Porque eu tocava nos cultos, né? Cristo é... né? Quando eu olhava pra frente, tá, tirando foto pra botar no jornal de Franco da Rocha. Daqui a pouco o pastor da clínica de recuperação, todo feliz, reuniu toda a casa de recuperação. Aqui, ó, nossa casa saiu... Acabei ajudando a casa. Uhum. Que saiu a matéria da casa no jornal de Franco da Rocha. Aí veio o jornal de Francisco Morato. Nessa daí, um dos visitantes, que era o bispo Valmir, num culto de domingo, falou assim, ó, ei, esses hinos que você canta, então, foi os hinos que o senhor tem me dado na semana. Ah, legal, mas por que você não grava esses hinos? Gravaram, você nem queria gravar, irmão. Aí ele, Porque até então tinha aquele rolê que você falou, né? Você tinha uma intenção no samba ali, só que chegou um momento que tudo já desanimei já de era, tudo, morreu cara. tudo e largou. Poxa, ele pegou e chamou o líder da casa, chamou o pastor da casa, me chamou e falou, vamos gravar ele. Ele vai gravar. E falou, vai ter uma banda que não é nem solo, é banda. É uma banda, SPTA, minha primeira banda de louvor. SPTA, só pra te adorar o nome. Aí era eu, o baterista, o Tony, aí o bispo orava. A banda e orava. É, ele era intercessor, sabe? Que orava. Pra levar a banda em qualquer igreja, tinha que falar com o bispo. Então, ele era o líder de tudo. Fomos lá e aqueles louvores que eu fiz naquele cantinho da casa são esse primeiro CD, Tua Glória, o verde. Esse verde são todos os louvores. Esse verde... Guardei aí. Então, esse verde, o Tua Glória, saiu da casa de recuperação, dentro da casa de Ah, o recuperação. Cristo Minha Morada, né? É. Saiu de dentro de quem é o ouro, tá tudo aí. Uhum. São louvores que a gente fez dentro da casa de recuperação e gravamos dentro da casa de recuperação. Aí, eu vou mostrar o que aconteceu com esse processo. Eu ia lá, gravava e voltava para casa. Era só Sim. SPTA. Sim. A gente levou a banda um ano, bem. De 2012 a 2013. Foi uma benção. 2013 acabou. Todos os louvores são composição minha, com o Tony, a voz do CD é a minha, eu que estou cantando. Uhum. Aí o bispo me abençoou para que eu continuasse a jornada sozinho. E minha mãe falou assim para mim, você foi renovado pelo Espírito Santo de Deus.